Bora de Bitsoft Forex, vem comigo. Fala pessoal, Malcriado aqui, tudo bem com vocês? Pessoal, esse é o Bitstop Forex, a sua parada semanal de mercado Forex e mercado mundial, onde você vai estar encontrando tudo que você precisa saber para estar começando a semana bem informado e um fechamento de semana na sexta-feira com tudo que aconteceu durante a semana, a gente fazendo um comparativo do que a gente esperava que fosse acontecer. Na sexta-feira a gente faz o fechamento e toda segunda-feira a gente vai ter aqui um preparo do que vai acontecer de melhor durante a semana para você estar começando o seu dia preparado. Então, se você ainda não segue o nosso canal, clica aí embaixo para se inscrever. Se gostar do vídeo, não esquece de curtir, isso é muito importante para estar alcançando mais pessoas e a gente está continuando com o nosso trabalho, beleza? Bora pro gráfico. Bom, pessoal, aqui no nosso calendário semanal, tá? Aqui no nosso calendário semanal, a gente está vendo aqui que na segunda-feira é feriado americano, dia de trabalho aqui na segunda-feira, feriado no Canadá também, tá? Então, queira ou não queira, vai diminuir aí bastante a liquidez dentro do mercado por ser feriado aqui nos Estados Unidos. Na terça-feira, dia 2, a gente tem IPC aqui na zona do euro. Tá? Eu tô dando uma pegada aqui, pessoal, dando uma passada aqui do que tem de mais importante, que são as notícias de 3 estrelas, beleza? A gente tem IPC aqui na zona do euro às 6 horas da manhã na terça-feira. Às 10h45 a gente tem PMI industrial, isso aqui é muito bacana, muito importante ficar de olho também. Às 11 horas a gente tem PMI industrial e ISM, tá? Mês de agosto, aqui no dia 2 de setembro. Na quarta-feira, o que a gente tem de mais importante aqui na zona do dólar, ofertas de empregos jobs, tá? No dia 3. No dia 4, aqui na quinta-feira, a gente tem variação de emprego privado, a gente tem pedidos iniciais para o seguro-desemprego, a gente tem PMI de setor de serviço, a gente tem PMI de ISM não manufatura e estoque de petróleo bruto, isso aqui nem arranha a pintura pelo que a gente opera, né? De mais importante aqui, esse estoque de petróleo não tem tanta relevância assim. E a gente tem o balanço patrimonial do Federal Reserve, tá? Esse aqui na quinta-feira, então eu acho que na quinta-feira aqui é pancadaria, tá? Aqui na sexta-feira, dia 5 de setembro, a gente tem ganho médio por hora e a gente tem aqui o tão esperado e temido aqui, o payroll, que acontece, né, em toda primeira sexta-feira do mês. Para quem não sabe, então aqui na quinta e na sexta-feira vai ser pancadaria aqui dentro do mercado, tá? Que a gente vai ter na quinta-feira, como eu disse, só para relembrar, a gente tem variação de emprego, a gente tem pedidos iniciais para o seguro-desemprego, a gente tem PMI, setor de serviço, PMI, não manufatura, tá? Isso aqui às 11 horas. E às 17h30 a gente tem balanço patrimonial do Federal Reserve. E na sexta-feira, tá? Como é a primeira sexta-feira do mês, a gente vai ter ganho médio por hora, tá? E aqui a gente tem aqui o payroll às 9h30. Pancadaria na sexta-feira, na quinta-feira. Esses eventos vão mexer, mas o pessoal vai estar mais focado aqui, está esperando aqui os eventos que vão estar acontecendo na sexta-feira, tá? Esse foi o nosso calendário econômico, isso aqui é muito importante de estar ligado nisso aqui também, antes de começar a operar. Bora pro gráfico? Vamos comigo. Aqui no gráfico, pessoal, eu vou começar falando com vocês aqui sobre o Bitcoin, né? Bitcoin, na segunda-feira passada, eu fiz uma análise aqui no Bitcoin para vocês e coloquei aqui no canal. Quem ainda não chegou a dar uma olhada, só voltar aí no vídeo anterior para poder dar uma olhada, tá? Aqui no Bitcoin, como eu tinha dito para vocês aqui na segunda-feira, o mercado vinha trabalhando aqui acima dessa média de 80, vinha lutando aqui entre a média de 80 e as menores aqui, que é 21 e 30 no gráfico diário, tá? Deu essa puxada para baixo, o mercado estava bem aqui em cima, né? Se a gente for ver, estava trabalhando acima da média de 80, né? Avisei que o mercado não teria força para tá rompendo o máximo, né? Tinha possibilidade, que o mercado é soberano, é ele que manda, mas que eu acreditava mais que ele viesse para perder fundo e não deu outra. O mercado veio, mandou para baixo, perdeu aqui a média de 80, essa média laranja tracejada é a média de 80, chamou na conta. Por que parou aqui? Tá? Por que ele fez esse fundo? Né? Buscou a média de 80 e veio fazer mais um fundo aqui. A gente tinha aqui uma LTB, ó, a gente pegando esse estupro, a gente tinha uma LTB passando por aqui, ó. Você vê que respeitou bonitinho. Deixa eu só refazer aqui, ó, pegar aqui sem pavio, ó. Você vê que bate até mais bonitinho ainda. Tá vendo? Pegando esses estupros aqui, o mercado veio, chegou bem próximo, voltou para testar a média de 80, que tentou até superar e buscar a 21 para 30. Tinha alertado que a média de 21 tinha perdido força aqui acima da média de 30 e estava vindo para buscar, né, a média de 30, e ela começando a trabalhar abaixo aqui da média de 30, esses fundos renovados aqui, entraria aí para uma tendência forte de baixo, né? O mercado voltou, testou 80 e já mandou para baixo, volume grande de venda aqui, tentou dar um repique, segurou aqui nessa LTB, tá? Aqui voltou para testar também aqui, ó,
esse pivô de baixo, desenho aqui um pivôzinho de baixo no gráfico diário, testou aqui, né, perdeu ele, ó, para cima, acionou o pivô de baixo, voltou para testar aqui o fundo rompido e perdeu força já. Agora tem a grande possibilidade aí de vir dar mais uma puxada para baixo, próximo alvo, médio de 200 do gráfico diário, ali na região dos 100 bola, mais ou menos, ali 101 bola. Tá? Então bora ficar de olho no Bitcoin. E como eu alertei na segunda-feira passada, ele realmente aí, ele tava perdendo força na ponta contrabura ali, né? Tinha dado até esse repique grande que fechou acima das médias, mas aí tá vindo para uma correção, acredito eu, que ainda maior, beleza? Vamos dar uma olhada aqui agora no Shao. Uma olhada no Shao, gráfico diário. Shao, essa semana, misericórdia, hein? Que puxada no Shao aí, com o tanto de coisa que vem acontecendo aí, extra calendário econômico, com Trump mandando diretora do, do Banco Central americano, uma bagunça, tá? Um monte de coisa que vem acontecendo aí e deu ali condições para o Shao tá vindo mais uma vez, tá? Mais uma vez, vim tentar romper aqui, buscar ali uma máxima histórica, né? O Shao vindo com bastante volume de compra, tá? Vindo com bastante volume de compra, fechou aqui na região do topo, onde já rejeitou algumas vezes e tudo mais. Eu acredito que o Shao ainda não vem ainda para buscar, para romper, né, e fechar acima desses topos aqui de máximo histórico. Tá? Depois dessa puxada, já se afastou bastante da média de 21 com a média de 30. E eu acredito que tem a possibilidade, né, e seria até algo bem saudável, que ele, de repente, está vindo buscar aqui uns 50% de FIB, encontrar com média de 21 aqui no meio do caminho. Tá? Então, Shao, a gente olhando ali no intraday, ali, misericórdia, né? Que puxada linda, que puxada linda. Deu o Shao, vamos colocar aqui no 30 do Shao, vamos dar uma olhada? Olha isso, né? Gráfico de 30 minutos do Shao. Que puxada, passou aqui por 1, 2, 3 horas a fio subindo direto, né? Sem nem voltar para testar 50% de fio. Né? Esse foi o Shao na sexta-feira. Vamos dar uma olhada aqui no SDJPY também. O SDJPY também no gráfico diário. Lembra que eu falei para vocês que aqui na segunda-feira passada o Shao estava trabalhando aqui entre a média de 400 do gráfico diário como uma resistência e como suporte tinha média de 80. O mercado tentou já até jogar abaixo. Ó, tá? Fechou, ele veio até que abriu com gap de baixo. Né? Ele abriu com gap de baixo, tentou chamar na venda, o mercado defendeu, chegou até a testar ali a média de 30, né, aqui do gráfico diário. Ó. Teve uma grande rejeição aqui na parte da tarde, né? E acabou fechando aqui com bastante sombra na parte superior, mas de qualquer forma, ainda acima da média de 80, né? Ele vem trabalhando dentro de uma acumulação e fazendo aqui, do meu ponto de vista, fazendo um padrão de alargamento aqui, né? Você pode ver aqui que ele está fazendo um padrão de alargamento aqui. Né? Então a gente sabe que isso aqui, para onde romper, né? Para onde ele puxar com mais volume, né? Geralmente é para onde que pega a tendência para poder ir. Até que os volumes não estão mostrando muita coisa aqui embaixo. Né? O volume diário não tem assim um volume que se destaca. Né? Não tem um volume que se destaca aqui no gráfico diário do SDJPY. Né? Que também não tem muita coisa que fazer, não. Fechou com bastante defesa, bastante sombra na parte superior. Mas acabou fechando ainda acima da média de 80 aqui o SDJPY no gráfico diário. Não tem muita coisa o que fazer. Enquanto não tiver trabalhando aqui acima da média de 400 ou perder essa média de 80 com volume, não tem muita coisa o que se fazer aqui, levando em consideração o gráfico diário. No intraday, né, pode encontrar ali algumas boas oportunidades, mas levando em consideração o gráfico diário aqui, não tem muita coisa a ser feito aqui no USD JPY. Vamos dar uma olhada aqui agora em Nasdaq. Nasdaq, gráfico diário também. Tava até bonitinho, né? Para ir buscar a máxima histórica ali de Nasdaq, ó. Deixa eu tirar aqui o zoom, tá vendo? A máxima histórica de Nasdaq. Tava até bonitinho, tinha entrado até um volume bem interessante para ele vir em busca aqui dessa máxima histórica. O mercado deu uma refugada aqui na sexta-feira, acredito eu que por conta de todos os rumores que vem acontecendo, todo aquele problema ali com taxação de Trump, o problema do Trump com o Fed, enfim, né? Acabou dando a impressão que o mercado ele meio que realizou aqui na sexta-feira, porque né, de sexta-feira até na segunda-feira poderia estar acontecendo muita coisa, então você vê que foi uma realização até com volume bem acima da média, mas foi como eu falei na segunda-feira passada, média de 21 com a 30 ainda segue bem afastada uma da outra, você vê que diminuiu aqui um pouquinho o espaço, né, mas acabou sendo pela lateralização que o mercado fez em cima aqui da média de 21, caiu bastante aqui na sexta-feira, com volume alto, mas ainda segue aqui acima da média de 21 com média de 30.
e nada mais justo também do que o mercado realizar uma parte depois dessa esticadinha que deu aqui, mas de repente está dando ali mais uma tentativa de romper máximo. A gente agora tem que ficar, né, puxar essa LTB aqui no topo e esperar talvez um repique, né, para ver se consegue romper essa máxima aqui e buscar a máxima histórica, a Nasdaq. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no DAX. Vamos dar uma olhada no DAX aqui para não perder o costume também. O DAX, assim como a Nasdaq, só lembrar de uma coisa que eu tinha visto aqui, ó, né? Que Nasdaq deixou gap em aberto aqui embaixo, né? Não é muito comum, né? E foram poucas as vezes aí que eu vi Nasdaq deixar gap em aberto e ela deixou dois gap em aberto na sequência, né? Ela deixou esse aqui primeiro aqui embaixo, ó, a gente vê que tem um gap aqui no gráfico diário e deixou um segundo aqui também, tá? Então, muita força na Nasdaq depois essas duas ocasiões aqui em que deixou gap em aberto, né? Nasdaq, ela vem subindo aqui, outra coisa, a gente tem que levar em consideração, vem subindo dentro de um canal de alta bem bonito, que é a Nasdaq também, ó, tá vendo? Pode puxar um aqui, pode puxar ali no topo, Nasdaq trabalhando dentro de um canal de alta perfeito, segue muito forte Nasdaq, mas precisa defender, precisa se descolar desse fundo aqui e de fato ir buscar topo para mais uma tentativa de romper máxima histórica. Tá? O mercado começar a lateralizar demais em cima dessas médias aqui, pode aí correr um risco de estar perdendo o fundo desse canal que ele vem seguindo dentro dele aí. Beleza? Ali o DAX, como eu estava indo para poder falar dele, o DAX também tem ali, né, um gap aberto aqui embaixo. Né? E dá a impressão também, tá certo que a gente está falando de gráfico diário, né? Então acionar um ombro, cabeça a ombro no gráfico diário não é uma tarefa muito rápida, uma tarefa muito fácil, mas é o que está aparecendo aqui, a gente tem que analisar, tá? Ó, a gente tem aqui um ombro, ou talvez um possível ombro, cabeça, ombro, aqui no DAX, né, para poder acionar, mas é como eu disse, né, gráfico diário para poder acionar aí um ombro, cabeça, ombro no mercado tem que trabalhar bastante, né? Tem aqui também esse fundo de uma LTA, se a gente quiser ignorar esse fundinho aqui, a gente pode puxar daqui também, né, para a gente pegar ele mais redondinho, ó, tá vendo? Tem uma LTA e a gente pode considerar também que o DAX vem trabalhando dentro de um padrão de cunha aqui nesse topo, tá vendo? Ó, tá vendo? Tem aqui o padrãozinho de cunha aqui nesse topo também, o DAX. Tá? Já perdeu o match de 21, você vê, ó, que eu falo sempre para vocês da abertura da média de 21 com a 30, né? O mercado, quanto mais aberto tá, mais força ele tem. Você pode ver que nesse momento aqui, ó, o mercado chegou até a perder, né, as duas médias, até com certo volume, né? Se distanciou até, de certa forma, bastante da 21 com a 30, e mesmo assim a 21 não trabalhou abaixo da média de 30. Tá? Então o mercado voltou a subir, tá? Voltou a subir e começou a trabalhar novamente acima delas, chegou a perder de novo, chegou a perder força. E nesse momento, a média de 21 perdeu força e já está meio que a um passo de começar a trabalhar abaixo da média de 30. Tá? Então pode acontecer do DAX vir testar esse fundo da SLTA com média de 80, que é essa tracejada aqui, voltar para fazer um repique nas médias e depois vir para mais uma tentativa de perder fundo. Tá, pessoal, por enquanto é isso. A gente falou aqui de Bitcoin, falou de SHAL, falou de USDJPY, falamos de Nasdaq e também falamos aqui do DAX, tá? Mais uma vez eu peço a vocês que quem ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal para poder ajudar a fortalecer, tá? E dar aí força para a gente continuar nesse projeto gratuito, né? Quem gostou do conteúdo, dá um joinha, dá um curtir aí também e até o nosso próximo pit stop de mercado. Beleza, pessoal? Gratidão, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!